Então, agora nós vamos conhecer os pontos notáveis da parábola, tá? Parábola que a gente acabou de formar, dando os valores de x, né, e y, para a gente montar ela direitinho, tá bom? Então, nós temos o quê? Nós temos, tá? Nós temos uma equação definida, né? Qualquer tipo, a equação do segundo grau, como eu já falei para vocês, a gente pode definir dessa maneira, né? Y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Não é assim? Uma equação, uma maneira geral da gente conhecer, ela pode ser definida dessa forma. Então, a equação do segundo grau, ela pode ter um ou dois pontos em comum com o eixo das abscissas. O que é esse eixo das abscissas? É o eixo x, tá? O que fica na horizontal. Então, você viu aquela parábola que a gente fez agora há pouco? Ela tocou no eixo x em dois pontos, na verdade? Ela cruzou o eixo x duas vezes. Pronto. Isso que significa, professor? Significa que ela teve dois valores para x, concorda? Então, teve dois valores quando essa equação é igualada a zero, o valor de x, né, a parábola tocou duas vezes no eixo x. Ah, professor, ela pode não tocar também no eixo x? Pode. Pode acontecer dela não tocar, tá bom? Ou seja, aí ela não vai ter valores para x quando o y for zero, tá? Então, isso pode acontecer, tá? Então, partindo disso daqui, ó, como é que eu faço então, professor, para saber se essa equação vai ter pontos no eixo x ou não, né? Pronto. Sabendo disso, né, a gente sabe já como calcular, na verdade, a formulazinha de Bhaskara, né? A forma de a gente resolver a equação do segundo grau. Professor, eu não lembro como é que é. Ó, a gente resolve a equação do segundo grau utilizando, né, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, certo? Que dividido por 2a. 2 vezes a. Não é assim? Só que nós temos o valor do delta. O delta é o quê? Quem lembra o que é o delta? Delta é b ao quadrado menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Correto? Então, beleza. Nós temos essas duas fórmulas, tá? Para eu resolver isso daqui, eu preciso descobrir quem é delta, né? E para descobrir quem é delta, eu preciso resolver isso daqui. Tudo bem? Então, para que eu preciso descobrir isso daqui? Quando a gente está resolvendo os valores de x, lembra que a gente sempre encontra, a gente procura um valor de x1, x2, não é isso? X', x2'. Então, esses valores de x aqui é onde exatamente a parábola vai tocar o nosso eixo x, o nosso eixo das abscissas, tá? Por isso que a gente procura x', x2', porque geralmente são dois valores. Ah, professor, pode ser o único valor para x? Pode. Vai que x é o x1 e x2 coincidem ser o mesmo? Pode acontecer, certo? Sempre vai acontecer? Não, claro que não. Mas é possível. E quando o x1 e x2 são iguais, significa que ele vai tocar uma vez só no eixo x, a nossa parábola. Vai tocar uma vez apenas, tá? E como é que isso acontece, né? Só uma vez apenas? A gente vai ver alguns exemplos e a gente vai exemplificando para vocês, tá bom? Então, nós temos isso, tá? Nós temos isso que a gente vai precisar desenrolar direitinho. Equaçãozinha do segundo grau, formazinha de Bhaskara, que vocês já sabem de boa, tá certo? Aí nós temos algumas dicas, né? Que antes mesmo da gente calcular isso daqui, a gente consegue definir somente olhando para o valor do delta. Como assim, professor? Olha só.
A gente pode definir somente olhando para o valor de delta, por exemplo, esses dois métodos aqui. Ó. Se o delta é maior que zero, tá? O que acontece? Se delta é maior que zero, ou seja, se delta for maior que zero, quando eu resolver isso daqui, o que significa esse delta maior que zero, professor? Se ele for positivo, tá? Então, se delta é maior que zero, nós vamos ter o quê? Dois valores para x, certo? Quando a gente for para cá. Se ele for maior que zero, a gente vai ter dois valores para x. Ok? Tudo bem? Vamos notando aí. E se delta igual a zero, professor? Se delta for igual a zero, o que é que vai acontecer? Nós vamos conseguir apenas um valor, certo? A equação terá duas raízes iguais. É aquela casa que eu disse para vocês, o x1 é igual a x2, né? Então, quando o delta for zero, vai tocar uma única vez a parábola no nosso gráfico, quando o delta for igual a zero. E se o delta for menor que zero, o que é que vai acontecer, professor? Se o delta for menor que zero, aí não vai tocar, a parábola não vai tocar no eixo x, tá? Então, nós temos essas três definições aqui sobre os valores de delta. Então, quando você estiver respondendo o valor de delta, achar o valor de delta, se você perceber que ele é um número positivo, maior que zero, o que é que você já sabe? Opa, eu já sei que a minha parábola vai cruzar duas vezes no eixo x, tá? Ah, se o delta é igual a zero, puxa, eu já sei então que ele vai cruzar só uma única vez no eixo x. Por quê? Porque x1 é igual a x2. Os dois números são iguais. E se o delta for menor que zero, você já sabe que ele nem vai tocar no eixo x, nossa parábola. Tá bom? Então, isso daqui são os pontos de interseção do eixo x, tá? 0x, OX, que é da origem até o valor de x. Então, ele não vai... A gente vai estudar agora como é que a gente consegue identificar os pontos no eixo y. Até agora só foi o eixo x, ó. A gente entendeu que o eixo x é o quê? O que, que eu preciso saber para saber onde é que toca? Eu preciso resolver essa equação, certo? Para saber onde é que a parábola vai tocar no eixo x, tá bom? Pronto, sabendo disso, beleza. Aí depois eu quero saber onde é que vai ser a interseção da parábola com o eixo y, tá? E como é que a gente vai fazer isso? É simples, tá bom? Se aqui eu preciso igualar essa função a zero, né? Nesse caso, eu preciso dizer que x é igual a zero. Aí eu vou descobrir qual é o meu valor, aliás, qual é o ponto de interseção no eixo y, tá? O eixo y, lembrando que é o vertical, tá bom? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dizer que x é igual a zero, né? Eu tenho que fazer para x igual a zero. Quando eu falo para x igual a zero, pessoal, aí eu vou pegar a fórmulazinha aqui, ó. Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Se eu estou dizendo que x é igual a zero, então isso daqui vai ficar o quê? A vezes zero mais b vezes zero, não é assim? Zero ao quadrado, aqui é um zero, não o não, tá, pessoal? Zero mais c. Por quê? Porque eu tinha que colocar x que é igual a zero. Então, resolvendo isso, y é igual a vezes zero. É zero, professor. B vezes zero é zero. Então, isso aqui acabou, né? Zero é zero. Sobrou quem? C. Então, o que significa? Significa dizer, pessoal, que
o ponto de intersecção na parábola do eixo y vai ser sempre o valor c da nossa equação, tá? É sempre ele que vai tocar no ponto, no eixo das coordenadas, da ordenada y, tá certo? Então, fiquem ligados nisso. Aonde é que a parábola vai tocar no eixo y? Sempre no valor de c, tá? Sempre no valor de c, ela vai tocar. Agora, vamos resolver um exemplo, para que a gente possa entender melhor, tá bom? Então, esses são os pontos de intersecção na parábola, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui, tá, pessoal? E a gente vai resolver esse exemplo. Olha só como é que vai. Exemplo. Vamos dar aqui a equação. Vamos lá, esboçar o gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Ok? Então, tá aqui. Vamos obter os pontos de intersecção das parábolas nos eixos OX e OY, tá? Então, a gente vai pegar os pontos de intersecção nos eixos X e Y. É isso que ele quer. E para isso, o que é que a gente precisa fazer? Primeiro ponto, né? Primeiro ponto, a gente vai fazer fazendo y igual a zero, certo? Vamos fazer y igual a zero. Como assim, professor? Eu vou igualar isso aqui a zero. Y sendo zero. Então, vai ficar como? Vai ficar x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. De substituir o y por zero, tá bom? Então, temos aqui a nossa equação do segundo grau, ok? Então, vamos lá. Para a gente resolver isso daí, a gente já sabe como é que faz, utilizando aquela formulazinha de Bhaskara, não é isso? Fazendo isso, nós vamos lá. Relembrando a formulazinha de Bhaskara, delta é igual a b ao quadrado menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Certo? Vamos lá, descobrir o valor de delta. Delta é igual. Quem é b? Então, você vai aqui. Algum de vocês poderia me dizer quem é o valor de b aqui nessa equação? Oi, tem alguém aí? Eu acho que não. Acho que a galera saiu. Então, nós temos aqui, o valor de b é o que sempre acompanha o x, tá bom? Então, o valor de b aqui é menos 6, tá certo? O valor aqui é menos 6 ao quadrado. Beleza? Menos 6 ao quadrado. Menos 4, que multiplica. Quem é o valor de a? O a é que acompanha o x ao quadrado. Ah, professor, mas não tem nada acompanhando aqui, né? Não tem? Tem sim. Quando não tem nenhum, não tem nada aqui, subentende-se que é um 1, tá? É 1x ao quadrado. Então, vezes 1, vezes quem é c? É aqui, ó. O 5, que fica lá isolado, sozinho, sem nenhuma incógnita, tá bom? Então, nós temos esses valores aqui. Agora é só cálculo. Delta é igual. 6 ao quadrado. 6 vezes 6, 36. Base negativa, o expoente é qual? O resultado é positivo. Então, 36 menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Então, ficou 36 menos 20. Delta é igual. 36 menos 20, 16. Aí, vocês lembram daquela regrazinha? O delta aqui, ele é maior do que zero ou menor do que zero? Maior, né? Então, se ele é maior do que zero, o que significa? Eu já sei que o nosso eixo vai ficar elevado, vai ser, nós vamos ter dois valores, certo? Dois valores que vão tocar no eixo X. Vai tocar em dois pontos. Vai ter dois valores para X quando a gente localizar. Então, já tenho delta igual a 16. Beleza, eu vou parar aqui? Não, a gente vai encontrar os valores de X, tudo bem? Então, vamos lá. X é igual a menos b, que é mais ou menos raiz de delta,
dividido por 2, que multiplica A. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu já tenho o quê? X é igual. Menos. Quem é B? B é menos 6. Então, vou botar aqui, ó, menos 6. Menos 6, que é mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? 16, que eu acabei de encontrar. 16. Que divide 2 vezes A. 2 vezes 1. O A é 1, né? Então, tá aí. Então, nós temos o quê? X é igual, menos com menos, dá mais, 6, mais ou menos. Quanto que é a raiz de 16, pessoal? 4, dividido por 2 vezes 1, dá 2. Ok? Então, aqui a gente tem um mais e um menos, a gente vai fazer as duas operações, tudo bem? Uma com o mais e outra com o menos, tá? Então, vai ficar o quê? 6 mais 4, dividido por 2, e 6 menos 4, dividido por 2. 6 mais 4, 10. Dividido por 2, dá quanto? 5, né? Então, 10 dividido por 2 dá 5. 6 menos 4 dá 2, dividido por 2, que dá 1. Então, nós temos esses dois resultados. Eu vou colocar bem aqui para a gente guardar eles, tá? x1 é igual a 5 e x2 igual a 1. Esses são os valores de x. Os dois valores de x. Ok? Então, o que que acontece? Nós vamos... Encontramos aí, ó. A gente já sabe os pontos de intersecção de x. Ok? A gente já sabe. Então, o que significa isso, professor? Significa que a minha parábola vai tocar no eixo x, no ponto 5 e 1. Só isso que significa, tá certo? 5 e 1. A gente já vai montar o gráfico, tá? Não se preocupe, que a gente vai montar o gráfico, tá certo? Então, isso daqui é do eixo x. Agora, do eixo y, como é que eu vou fazer? Lembra como é que a gente faz do eixo y? Olha só. A gente fazendo x igual a zero. Só isso, professor? Só. Fazendo x igual a zero, a gente consegue encontrar o ponto de intersecção no eixo y. Vou pegar minha operação aqui, ó. Y é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. X não é igual a zero? Ó, y vai ser o quê? 0 ao quadrado menos 6 vezes 0 mais 5. Vocês lembram que eu falei que y sempre vai ser o valor do c. Então, precisava fazer isso? Não. Basta você colocar y igual a c. Quem é c? É 5, tá? Então, você já pode definir isso. Então, y é igual a 5. Porque 0 menos 0 vai dar, né? 0. Não vai influenciar no nosso resultado. Então, y é igual a 5. Então, nós temos já os pontos. Olha só. Vou deixar esse daqui, não vou nem apagar, tá? Para a gente entender. Então, vamos lá montar o gráfico. Como seria esse gráfico? Tá certo? Da nossa equação. Simples assim, tá? Tudo bem? Sem nenhum problema se eu apagar aqui, pessoal? Posso apagar ou tem alguém copiando? Pode apagar. Então, vamos lá. Sabendo disso, descobrimos os pontos, tá? Descobrimos os pontos, agora eu vou montar o meu gráfico. Eixo X e eixo Y, ok? Então, isso significa o quê? Ele disse que no ponto X, eu vou cruzar esse ponto aqui, ó. O 5 e o 1. Então, vamos lá. O 1, aí, 2, 3, 4, 5. 5. Tudo bem? Aqui. E eu vou cruzar no eixo Y, no ponto 5 também. Positivo, então é na parte de cima. 1, 2, 3, 4,
5. Então, vou aumentar aqui só um pouquinho para ficar mais didático. Eixo Y. Então, aqui, ó, nosso gráfico vai ter essa composição. Esse gráfico vai ser com a concavidade para cima ou com a concavidade para baixo? Para cima, né? Porque aqui é positivo o nosso A. Então, se o A é positivo, vai ficar para cima. Então, os pontos, gente, de encontro vão ser esses, tá? No eixo Y e no eixo X, tudo bem? Isso significa o quê, professor? Significa dizer que quando o X é 0, o Y é quanto? É 5, tá? Significa dizer, quando o Y é 0, o X é o quê? É 1 e 5, tá bom? É isso que significa, tudo isso que nós fizemos. Então, nós vamos lá. E a nossa parábola vai ter esse formato. Certo? Mais ou menos assim. Então, tocou 2 vezes no eixo X e toca uma vez no eixo Y. Tá bom? Então, para encontrar os pontos de intersecção no eixo X, o que é que eu tenho que fazer? Resolver aquela formulazinha de Bhaskara. Para encontrar x' e x'. E o do eixo Y? Basta dizer que x é igual a 0. Aí você vai ter o valor do y que ele vai se tocar. Tudo bem? Até aqui tudo bem, galera? Alguma pergunta? Beleza? Então vamos lá. Olha só. Aí, aos poucos, a gente vai construindo o nosso gráfico, né? Por exemplo, professor, a gente pode descobrir também aonde é o vértice da nossa parábola. O que é isso, o vértice da nossa parábola, professor? Tem como a gente descobrir, tá? O vértice, o ponto. Isso aqui é o vértice, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é o vértice. Esse pontinho aqui, ó. E qual seria esse ponto? Não sei. Não sei qual seria esse ponto. Mas tem como a gente descobrir, professor? Tem. Tem como a gente descobrir o que é esse vértice. Então, é possível a gente encontrar esse ponto, tá? Quando a gente vai encontrar o vértice que vem de x, que eu vou chamar de V de x, tá bom? E o vértice que vem de y, que eu vou chamar de V de y. Então, tem como a gente descobrir sim. E é isso que a gente vai aprender agora, tá bom? Porque aqui eu poderia fazer o quê? Não sei, poderia fazer mais curto ou mais longo. A gente precisa definir qual é esse ponto, tá? Como é que a gente faz, então, para descobrir esse ponto, professor? Então, para a gente descobrir esse ponto, a gente vai analisar da seguinte forma, tá? Eu botei V de Y, mas eu vou botar o contrário, que fica melhor, né? X vértice, tá bom? E aqui, Y vértice. O que é o vértice? É aqui onde a parábola da curva, tá? Volta o trajeto, ó. Ela tá vendo? Chega aqui e retorna, tá bom? Pode ser com a concavidade para cima ou pode ser com a concavidade para baixo, né? Vai depender da nossa equação, da nossa função. Então, para a gente descobrir isso daqui, o que é que eu preciso fazer? Então, você já tem que memorizar isso, tá bom? Olha só, para descobrir isso, eu preciso o y vértice, que é esse pontinho aqui, eu calculo dessa forma. Y vértice é igual, tá? O y vértice vai ser o menos delta dividido por 4 vezes A. Isso daqui é a formulazinha que eu encontro o y vértice, que é o valor de y com relação à nossa função. Essa equação, tá bom? E o x do vértice, professor? O x do vértice, eu tenho uma formulazinha também para encontrar o x do vértice, tá? Qual é, professor? É menos b sobre 2 que multiplica a. Então, nós temos aqui, ó, essas duas formulazinhas, que é possível a gente identificar esses pontos, tá bom?
Professor, e como é que eu vou fazer, então, para descobrir? A gente tem como agora? Tem. Vamos fazer? Vamos. Olha só. Como é que vai ficar? Certo? Nós temos aqui y verso é igual a menos delta. Quanto que é o delta que nós encontramos nessa função? Vocês lembram? Lembram ou não lembram? O delta é igual a 16, não é? Vocês lembram. Então, vai ficar menos 16 dividido por 4, que multiplica A. Quem é A? A é o que acompanha o x ao quadrado. Então, é 1. 4 vezes 1. Então, vai ficar menos 16. 4 vezes 1, 4. 16 dividido por 4 dá 4. Negativo, menos com mais dá menos. Então, temos aqui. Encontramos o que, professor? O y do vértice. Então, é menos 4. Então, vocês concordam comigo? Vamos lá. Vou deixar aqui, depois a gente vai para o gráfico, tá? Então, vamos lá. O que é que nós temos agora? Agora eu vou descobrir o x do vértice. Esse ponto bem aqui. Ele vem de onde? Esse x do vértice. Certo? Ele vem de onde? O x do vértice. Vamos descobrir. Quem é B? B é menos 6. Então, vai ter aqui o menos daqui e o menos do menos 6 lá. Ó. Não esqueçam. Dividido por 2, que multiplica A. Quem é A? Isso vai repetir o A. Quem é o A? É o 1. Então, vai dar o quê? Menos com menos dá mais 6. 2 vezes 1 dá 2. 6 dividido por 2, 3. Ok? Então, nós temos aqui. Já encontramos o y vértice e o x vértice. Para que, professor, isso daí que eu não estou entendendo? Esse ponto aqui, ó, esse ponto V, que é o vértice, eu tenho que pegar um ponto de x e um ponto de y para ligar. E quais seriam esses pontos? Eu já encontrei. Então, o x vértice é quem? É 3. Então, significa que esse daqui é igual a 3. Esse pontinho aqui, ó, que vem daqui para cá. O 3 do x. Tudo bem? E o y? O y é menos 4. Olha só. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Ok? Então, pronto. Era só para mostrar onde, né, está localizado esse nosso valor. Tá certo? Onde está localizado ele. Que é justamente nesses pontos. Deu para entender essa montagem do gráfico? Como é que a gente faz para montar? Então, o que foi que nós vimos aqui? Recapitulando, nós vimos aonde toca no eixo X, que é esses pontos aqui. Como é que eu faço para encontrar? Resolvo a nossa equação do segundo grau e igualando isso a zero. Aí eu vou pela formulazinha de Bhaskara, né? Equação do segundo grau. E para saber aonde toca no eixo Y, o que é que eu faço? Eu faço x igual a zero e resolvo a nossa operação. Tá? Para eu saber o vértice da parábola, aonde é que a nossa parábola dá a curva, faz a curva, o que é que eu faço? Eu tenho que aprender essas formulazinhas aqui. Ó. O y vértice é igual a quem? A menos delta dividido por 4a. E o x do vértice, menos b, dividido por 2 vezes a. Então, aqui eu vou conseguir definir a minha parábola, tá certo? De uma maneira geral. Tudo bem? Ok? Então, eu vou interromper aqui a gravação para não ficar muito longo e a gente vai tirar as dúvidas.